Lucas capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 13. O título diz: A parábola do amigo importuno. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo? Diga, um amigo. E se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, diga, por ser seu amigo, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister, ou seja, necessidade. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Diga comigo isso: quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tomem os seus lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Toda terça-feira, desde o início do ano, nós estamos estudando uma parábola de Jesus. Já chegamos na metade, no meio do caminho. Essa é a 25ª parábola de Jesus. Na verdade, nós já avançamos para mais da metade. São 42 parábolas de Jesus e mais 10 do Antigo Testamento. Esta parábola, o título dela diz: a parábola do amigo importuno. O que é uma pessoa importuna? É uma pessoa que incomoda. É aquela pessoa que sempre nos procura numa hora imprópria. Importuno é o mesmo que inconveniente ou inoportuno. Algumas coisas nos chama a atenção nesta parábola. Primeiro,
Os personagens dela, a Bíblia diz, nós lemos aqui, o primeiro personagem é esse amigo importuno. O segundo personagem dessa parábola é o amigo que está dentro da casa, deitado com toda a sua família. E o terceiro amigo é o amigo que chegou de viagem. A Bíblia diz, vindo do caminho. Ou seja, talvez este homem tenha viajado o dia inteiro, ou dias, até que chegou na casa de um amigo. E amigo é isto. Às vezes você pode ficar dias, meses e até anos sem ver um amigo. Mas quando ele é seu amigo de verdade, e você é amigo de verdade dele, quando ele chega é uma festa, é uma alegria. Amigo verdadeiro é diferente de conhecido. Conhecido a gente tem muitos. Amigo, às vezes você não usa as duas mãos para enumerar a vida inteira. Jesus, por exemplo, disse: eu já não vos chamo servos, mas os chamo de amigos. E ele disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Esse é um nível de amizade em que, à medida em que você é fiel e obediente, esta amizade vai aumentando. O contrário também é verdadeiro. Eu postei isto na rede social. Eu estava ouvindo uma palestra e eu extraí daquela palestra alguns ensinamentos que servem para a vida, irmãos. Diz aquele palestrante, um grande diretor de uma empresa, na verdade uma grande diretora de empresa, uma estatística, uma pesquisa que foi feita com os principais empresários do mundo. E eles chegaram às seguintes conclusões. Primeiro, 70% das pessoas que são contratadas, elas são contratadas não por causa das suas habilidades, mas sim por causa do seu caráter. E 90% das pessoas que são demitidas, elas são demitidas não por falta de habilidade, mas por causa do caráter. Eu vou repetir de novo. Isso é muito forte. 70% das pessoas que são contratadas, elas, para uma grande empresa, elas são contratadas por causa do seu caráter. Apenas 30% são contratados por causa das suas habilidades. E 90% das pessoas que são demitidas dessas grandes empresas, elas são demitidas por falta de caráter. E não por causa das suas habilidades. 10% apenas. Então, quando você contrata uma pessoa, você contrata caráter. E você treina habilidades.
Vou repetir de novo. Você contrata caráter e treina habilidades. Quando a pessoa tem caráter, você diz: eu vou te ensinar. Você gasta tempo, você tem paciência, você investe. O contrário é verdadeiro também. A maioria das pessoas são demitidas por problema chamado caráter. De cada 10, 9 são demitidos por problema de caráter. É nesse sentido que Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que é caráter? Caráter é aquilo que a pessoa tem dentro dela. Um pai perguntou para um filho perguntou para um pai: pai, quem criou Satanás? Ele disse, aquele pai que era um teólogo disse: foi Lúcifer. Deus criou Lúcifer e Lúcifer criou Satanás. Qual foi o pecado de Lúcifer? Todo pecado é desobediência, ok. Mas qual foi o pecado de Lúcifer? Ele quis se tornar igual a Deus. A criatura se revoltou contra o Criador. Nesta hora, Deus disse: aqui parou, daqui não passa. Irmãos, guarda isso que eu estou te falando aqui hoje na tábua do seu coração. Deus não olha o que o exterior, o homem olha a aparência, Deus olha o que tem dentro da pessoa. Samuel estava olhando os 9 filhos, os 6 filhos de Jessé, mas Deus estava olhando para o Davizinho lá no campo, e Deus disse: achei um homem segundo o meu coração, um homem que vai fazer toda a minha vontade. O que Deus está procurando hoje é pessoas que sejam segundo o seu coração. Você pode ser um bom pregador, você pode ser um grande teólogo, você pode ser um bom mentor, você pode ter um discurso, você pode ter aparência. Deus não olha nada disso. Deus usa aqueles que têm o seu coração conforme o coração de Deus. Os irmãos tinham habilidades, mas Davi tinha caráter.
Coloca a mão no seu coração e diga comigo: Senhor, não me deixe ficar preocupado com aparência. Me faz ser um homem segundo o teu coração, porque só assim eu estarei no centro da tua vontade e eu poderei ser chamado amigo de Deus. Deus nunca usou pessoas por causa das suas habilidades. Deus procura adoradores. A Bíblia diz: o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem tem só habilidade, mas não tem caráter, ele pode até num primeiro momento impressionar, mas não vai. Você pode ver que a maioria esmagadora das pessoas que foram usadas por Deus escreveram uma história, todas elas ou se não a maioria esmagadora, foram pessoas que não tinham grandes habilidades, mas eram amigas de Deus. A Bíblia diz: a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez eu vi um irmão orando perto de mim, um pastor. Foi dado por o pastor, faz uma oração. Ele disse: Senhor, quebranta o nosso coração com as mesmas coisas que o seu coração se quebranta. Eu falei: meu Deus, que oração é esta? Que oração é esta, meu Deus? Olha o que este homem está falando, que profundidade. E era um homem simples. No meio da oração ele disse: Senhor, quebranta o nosso coração com as mesmas coisas que o seu coração se quebranta. Um filho pede pão, ele não dá pedra. Um filho pede peixe, ele não dá uma cobra. Um filho pede um ovo e ele não dá o escorpião. A pergunta é essa: o que é que você tem dado no seu dia a dia a quem te pede pão? O que é que você tem dado no dia a dia a quem te pede peixe, a quem te pede ovo? Olha só, são coisas assim. Toda a casa na época de Jesus tinha pão, toda a casa tinha peixe, toda a casa tinha ovo. Não é para você fazer aquilo que está fora do seu alcance, é você fazer aquilo que está dentro do seu alcance, mas fazer sabendo de que aquela pessoa precisa um coração segundo o coração de Deus,
não tem na sua casa pedra, nem serpente e nem escorpião. O que é que você tem oferecido? Pão ou pedra? Peixe ou serpente? Ovo ou escorpião? O que é que você tem na sua casa? A sua casa é a sua vida, é o seu coração, é o que está dentro de você. Diga comigo: pão, peixe, ovo. Serpente aqui, todo mundo já imagina que é a serpente venenosa. Escorpião, conta uma história, é uma ilustração de um escorpião que queria atravessar por lado de lá de um rio. E aí, ele não conseguia. Ia passando um sapo. O sapo olhou para o escorpião e, no tempo que os bichos falavam, perguntou: o que é, amigo? Qual é o problema? O escorpião disse: rapaz, eu queria atravessar do lado de lá para continuar minha jornada. O sapo, cheio de amor e de compaixão, disse: ah, mano, isso não tem problema, monta aqui nas minhas costas, eu levo você para o lado de lá. E o escorpião montou nas costas do sapo. Quando o sapo estava quase chegando, já em terra firme, o escorpião foi meteu ferrão no couro do pobre do sapo, e couro de sapo não é fácil, mas rompeu. O sapo escureceu as vistas, olhou para o escorpião e disse: rapaz, pensei que você fosse meu amigo, olha o esforço que eu fiz para te trazer desse lado de cá, e agora você me dá uma ferroada dessa para me matar, eu já estou quase indo embora. O escorpião disse para o sapo: o problema meu é a minha natureza, a minha natureza é de escorpião. Tem gente que é assim, meu bem, tem gente que é assim, pastor. Você ajuda ele a vida inteira, passa com ele do outro lado, quando ele chega do outro lado, olha para alguém que está do seu lado e diz: irmão, vigia com os escorpião. Para atravessar a tempestade, ele fica mansinho, ele vai confortar. Você vai chegar do lado de lá, você diz: pelo menos ele vai me dizer muito obrigado, pelo menos grato ele vai dizer. Vai dizer: alguém na minha vida, um sapo me ajudou. Mas o escorpião, para não agradecer para o sapo, ele preferiu matar o sapo.
Irmão, que a gente seja alguém que possa abençoar. E vamos vigiar para a gente não ser o escorpião, ou serpente, ou escorpião. Nos ajuda, Senhor, nos guarda, nos dirija, nos proteja. Agora a vida também depois vai nos ensinando. Pastor? Tem gente assim que eu bato a fotografia, eu digo, isso aí não vai dar certo. A vida, a experiência da vida vai nos ensinando isto. Agora tem gente que a gente surpreende também, né? A gente pensa que a gente é boa, a gente só descobre depois que a vista começa a escurecer. E você fala, rapaz, eu dei comida a vida inteira para esse infeliz, ajudei ele, olha o que ele está me dando de volta. Diga assim: Senhor, me guarda dos escorpiões. Agora presta bem atenção. Quando você vê alguém que é escorpião, não oferece caminhada para ele, não. Deixa o escorpião no lugar, deixa ele lá. Mas a parábola aqui hoje está falando de 3 amigos. Um amigo que estava de viagem, outro amigo que estava em casa e o outro que estava na sua casa descansando. Naquela época, as casas de pessoas comuns não tinham assim vários quartos, quarto para menino, quarto para menina, não existia isso. Normalmente as casas tinham um quarto só. E chegava à noite, jogava aquelas esteiras no chão, é o que chama de cama, na verdade, a grosso modo hoje seria esteira, jogava no chão ali, todo mundo dormindo, apagava a lamparina, ou a candeia. Como não tinha televisão, e nem internet, nem celular, nem nada, dormia cedo, porque a pessoa dorme cedo quando não tem essas coisas. Quando tem, os irmãos sabem o que eu estou falando. As irmãs sabem o que eu estou falando. Quando você não tem o que fazer, você vai fazer o quê? Vai dentro de casa, você vai. Mas essa porcaria de televisão, internet, tudo tira o sono da gente. Está dormindo. Um amigo chegou, bateu na porta, acordou o outro amigo. O rapaz, estou vindo de viagem, estou com muita fome. Me lembro uma vez, meu pai foi convidado por um pastor companheiro para ir fazer 3 dias de culto de oração para cura divina, libertação, buscar batismo com o Espírito Santo. Ô pastor, vem cá, passa aqui uns 3 dias comigo aqui. Meu pai já era pastor, falou, vou lá. Marcou o dia, avisou os irmãos. Meu pai saiu, viajou naquele tempo, os carros eram tudo muito difícil. Chegou na igreja, praticamente na hora do culto, cansado. Só deu tempo de dizer, irmão, me dá um lugar aqui, um quartinho, alguma coisa para me trocar de roupa e ir para o culto. Aí já foi direto para o culto, foi uma noite abençoada, a primeira noite. Terminou o culto tarde, ele cansado, com fome. Aí o pastor disse, pastor, vamos lá para casa, vamos dormir lá em casa. Meu pai disse, tá certo, então vamos para a sua casa. Chegou lá, meu pai cansado, foi tomar um banho,
Tomou banho, o irmão disse: pastor, vem aqui para a gente conversar alguma coisa, falar das coisas de Deus aqui. O pastor falou: pastor Manuel, eu disse: meu Deus, mas eu estou cansado. Não, nós vamos conversar as coisas de Deus aqui. Pastor muito alegre. E aí, irmão, era mais ou menos umas 11 horas da noite. Aí sentaram assim na sala. E meu pai disse: gente, eu acho que vai sair alguma coisa para eu comer, que eu estou com a fome. Mas ele viu que não tinha movimento nenhum na cozinha, não tinha movimento nenhum na casa, só estavam os dois conversando. Ele falou: gente, será que essa comida está sendo feita fora? O que está acontecendo? E vai conversando as coisas de Deus. Porque Deus está fazendo, Deus fazendo aqui, Deus fazendo aquilo outro. E tal, contando as bênçãos, contando os problemas, contando a luta. E as horas vai passando meia-noite. E a barriga já estava roncando. Nem um copo d'água não deu para poder molhar a goela para poder continuar os assuntos. Nem água tinha. E ele viu que estava tudo muito parado. Aí, quando deu assim umas 2 horas da manhã, aí o pastor disse: irmão, vamos descansar então, vamos descansar. Aí meu pai disse: pastor, estou pensando aqui uma coisa. Sim, pode falar. Será que não é pecado nós ir dormir de barriga vazia, não? Pastor, esqueci de perguntar para o senhor. O senhor já jantou? Que eu já fui para casa, eu já tinha jantado. Mulher, o pastor não jantou ainda. A mulher já disse lá: abre lá as panelas que tem alguma coisa lá. Meu pai disse: nem se preocupa, só me mostra onde é que é a cozinha. Vamos, pode dormir. Só deixa eu entrar na cozinha para fazer alguma coisa, que eu estou sentindo que eu não vou amanhecer. Então, quando chegar uma visita em casa, a primeira coisa que você tem que perguntar é de contar as bênçãos. Vamos contar as bênçãos. Primeira coisa que você perguntar: irmão, como é que foi sua viagem? O irmão já almoçou? O irmão já jantou? O irmão tomou café? Aliás, nem pergunta, já leva para a mesa logo. Pastor, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é jantar. Não, mas eu não quero jantar. Não, mas a mesa está pronta, agora vai ter que jantar. Porque senão a pergunta vai ser mais ou menos: será que não é pecado a gente ir dormir de barriga vazia? Quem já jantou hoje aqui? Levanta a mão. Jantou? 1. Quem vai jantar? Levanta a mão bem alto. Ó. É 100%. É por isso que a gente tem que dar um culto na hora. Misericórdia, irmão, já é 8:55. Misericórdia, irmão. Aquele homem foi na casa do dono. Amigo, eram 3 Então, primeira coisa, a melhor maneira de você ter amigo é ser amigo. Tem gente que quer ter amigo e acha que a gente tem obrigação de ser amigo dele, mas ele não é amigo. Você quer ter amigo? Seja amigo. Entendeu? Eu não tenho nenhum amigo na vida. Mas você é amigo de alguém? Você é amigo de alguém? Ninguém me dá atenção, ninguém me dá valor. Mas você dá valor a alguém? Você é amigo? Se você não tem amigo, é porque você não é amigo. Porque quando você é amigo, mesmo que os amigos aqui te faltem, é que nem o Zeinha passou. O Zeinha, eu chamo ele de Zeinha. O Oséias falou hoje aqui. Estava lá esperando 2, 3 horas para poder entrar, mas ele disse: estou aqui fazendo a obra de Deus. Enquanto eu estou fazendo a obra de Deus, Deus está trabalhando para mim. Deus é meu amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o Zeinha estava lá
Deus estava abrindo as portas para ir lá nos Estados Unidos da América. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, glorifica o nome do Senhor. Tem gente que quer ter amigo, mas não é amigo de ninguém. Ô irmã, seja amiga do seu marido. Marido, seja amiga da sua esposa. Obreiro, seja amigo daquele irmão. Irmão, seja amigo do obreiro. 3 amigos. Um amigo chegou e disse: gente, porque amigo, quando é de verdade mesmo, ele diz, a primeira coisa que se preocupa é que é o bem-estar dele. É o bem-estar. Quem é amigo não quer o mal do outro, quer o bem. É isso que nos faz amigos. Meu amigo chegou de viagem. Eu não tenho nada em casa. Naquele tempo não tinha mercado 24 horas, não tinha mercado, não tinha nada. Diz, onde é que eu vou arrumar comida? Ele disse: vou bater na porta do meu amigo e vou dizer: um amigo meu chegou lá em casa e eu não tenho nada para dar de comida para ele. Ele chegou de viagem cansado. Aí o amigo que estava deitado, o que ele fez? Ele não falou isso. Fala: sai daqui, eu não tenho o que fazer, eu estou dormindo, meus filhos estão dormindo, vai embora, vaza daqui, eu não tenho nada para fazer por você, isso não é hora de bater na porta. Não. Quem está batendo aí? É amigo. Amigo, para amigo não tem hora, para amigo não tem dia, para amigo não tem época. Amigo é amigo. Louvado seja o nome do Senhor. O que você está precisando? Alguma coisa para comer. Rapaz, está tarde, me ajuda. Meu amigo está lá em casa. Não estou pedindo para mim, não. Eu estou pedindo para um amigo. E eu estou pedindo para um amigo alguma coisa que você, amigo, pode fazer. Porque pode acontecer de você não ter pão em casa, mas se você tiver, se é amigo, você vai dar. Pode acontecer de você não ter peixe, mas se tiver, você vai levantar para dar. Pode ser que você não tenha ovo, mas se tiver na sua casa, você vai se levantar. Por quê? Quem está batendo aí na porta é um amigo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Três lições para terminar, que essa parábola nos ensina. Primeiro, quando Jesus está falando dessa parábola aqui, esse assunto aqui é oração. O contexto disso aqui é oração. Uma vez, os discípulos de João Batista chegaram até Jesus e disseram: Senhor Jesus, ensina a gente a orar. Ensina a gente a orar. Aí Jesus disse assim: vocês quando orarem, orem assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, seja feita assim na terra o pão nosso, nos dá, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando você não perdoa, você também não é digno de perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Na maioria das vezes que você tiver que perdoar alguém, aquela pessoa que você está perdoando não merece o teu perdão. Quase que na maioria esmagadora, ela não merece o teu perdão. Mas o problema é que se você não perdoar, você também não merece o perdão de Deus. Essa é a questão.
Então, você vai perdoar para você não perder comunhão com Deus, porque quando você não perdoa, além de você estar sorvendo um veneno que não é seu, o pior ainda é que quando você orar, Deus diz: eu não posso te perdoar porque você não perdoou o seu irmão, então eu não vou te perdoar. Então aí você perde a comunhão com seu irmão, e o pior, perde a comunhão com Deus. E o que é mais importante, a comunhão com seu irmão ou a comunhão com Deus? Vou perguntar de novo: o que é mais importante, a comunhão com seu irmão ou a comunhão com Deus? A comunhão com... Alguém tem dúvida ainda? Vou perguntar de novo: o que é mais importante, a sua comunhão com seu irmão ou a sua comunhão com Deus? Deus diz assim: então, do jeito que eu perdoei você, e você não merecia, você vai ter que perdoar o seu irmão, porque se você não perdoar o seu irmão, eu não vou te perdoar. Pronto, acabou. Aí a vida para. É por isso que quando uma pessoa está com ódio, ou rancor, ou ressentimento, a vida dela trava. Não adianta você ir para o monte, subir no monte de marcha ré. Não adianta você marchar com varão. Não adianta você jejuar 40 dias e 40 noites, nem fez com Jesus, se você não perdoar. Deus diz: eu não posso te perdoar, não tem comunhão comigo. Então perdoar não é uma opção, perdoar é uma obrigação. Tem gente que eu olhei assim e diz: esse cara não merece ser perdoado, essa dona não merece ser perdoada. Mas como eu não quero perder a minha comunhão com Deus, às vezes a pessoa vem até falar comigo, eu falo: irmão, não fala nada. Não, mas eu preciso. Não precisa falar. Não, mas eu tenho que falar, mas eu não quero ouvir. O que você quer? Eu preciso de perdão. Está perdoado, vai embora, está tudo certo, louvado seja o nome do Senhor. Vai e não peque mais para não te acontecer coisa pior. Sai da minha frente, está tudo perdoado, está tudo certo, normal. Se a gente for para o céu, está tudo certo. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos, e não nos deixeis cair em... mas livra-nos do mal. Essa é a oração mais importante. Senhor, livra-me do mal. O mal é coisa que eu não estou vendo. Alguém pode estar preparando alguma coisa contra a minha vida. Livra-me do mal. Livra-me do mal. Livra-me do mal. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí Jesus termina de ensinar essa oração e diz: vou contar uma história. Qual de vocês, tendo um amigo, e for procurar à meia-noite e disser: amigo, empresta-me 3 pães, um amigo meu chegou. E a história segue. Então o contexto desse texto é oração. Então, primeira lição que a gente aprende aqui é essa: nós temos que orar de maneira incansável. Diz a Bíblia assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Diga comigo: pedir, buscar, bater. Diga: pedir, buscar, bater. Primeiro pede: amigo, me socorre, me ajuda. Mas acho que ele não está ouvindo não. Onde é que ele está? É aqui mesmo? É aqui. Eu acho que o senhor está na casa errada. Ouve o lugar certo. Ô amigo, está me ouvindo?
vamos fazer barulho, porque se ele não está ouvindo, eu vou acordar ele de qualquer jeito, eu vou fazer barulho. Tem gente que fica só no pedido, ele acha que depois que ele orou, Deus tem obrigação de responder a oração dele. Não, tem hora que você tem que pedir, e tem hora que você tem que buscar ao Senhor enquanto se pode, e invocá-lo enquanto está por, tem que buscar. E tem hora que só pedir e buscar não resolve, você tem que bater mesmo. Ô Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, não adianta, eu quero receber a minha bênção. Louvado seja o nome, não me importa se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ter aqui daqui um ano, ou vai ser no final da vida, aquilo que o Senhor prometeu para mim, eu não vou abrir mão, eu quero a tua bênção, eu vou continuar batendo nessa porta. Diga assim: pedir, buscar, bater. Isso fala de perseverança. Segunda coisa que aprendemos nessa parábola do amigo importuno é a gente buscar exaustivamente, sem cansar, porque a Bíblia diz: aquele que pede, mas tem que pedir, aquele que busca, acha, e aquele que bate, a porta se abre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, crente não tem que orar, crente tem que viver orando. Orando. Como dizia meu professor, crente não ora, crente anda orado. Se você não aprender a ter uma vida regular de oração, orar é buscar a comunhão com Deus. Se você está gastando o seu tempo com outras coisas, aonde você poderia estar usando para buscar ao Senhor, você não tem direito de receber nada, porque tem horas que Deus quer ouvir a nossa voz, e tem hora que Deus quer ouvir o nosso gemido. Louvado seja o nome do Senhor. E você nunca começa uma oração gemendo, a não ser que você esteja sentindo muita dor. E por último, nessa parábola a gente aprende a se motivar, a crer em Deus em todos os sentidos, a saber que Deus é esse amigo que nunca vai dar uma serpente, nunca vai dar um escorpião, e nunca mata a fome com pedra. Pedra serve para construir ou para atirar. Irmãos, que o nosso coração seja segundo o coração de Deus. A Bíblia conta a história de um homem que teve todas as oportunidades na vida, até um dia que Deus disse: agora acabou, perdeu. E ele foi buscar a Deus, e quando ele pensou que Deus estava com ele, ele já tinha perdido a bênção de Deus. A última oração daquele homem, a última oração que Deus respondeu para matar os inimigos, mas ele morreu junto.
Qual é o nome desse homem? Sansão, e diz a Bíblia, Sansão não sabia mais que o Espírito de Deus já não estava com a sua vida. A última oração de Sansão foi: Senhor, me dá a morte dos meus inimigos, só mais esta vez. Deus disse: como os seus inimigos são os inimigos do meu povo, e eu te levantei para ser libertador, então, por causa do meu povo, eu vou responder a tua oração. Mas Deus matou junto. Irmãos, que o Espírito de Deus nos ajude, porque a Bíblia diz que aquele que pede o Espírito Santo, Deus não lhe nega. O que essa parábola está nos ensinando nesta noite é que a gente não precise chegar ao último momento da nossa vida para orar como Sansão: Senhor, pela última vez, me dá a morte dos inimigos. Mas que a gente possa ser instrumento de bênção para nós mesmos e para todos aqueles que nos rodeiam, em nome de Jesus. E toda a igreja diga: vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas.